Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Oi, crianças! Tudo bem? Tudo tranquilo? Animados para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Eu estou bem animada, adoro as aulas de matemática. Matemática é muito bom para que a gente possa ampliar cada vez mais esse nosso conhecimento, trabalhar o nosso raciocínio. Matemática é show de bola. E assim como eu gosto, espero que vocês também gostem. Então, vamos para o objetivo da nossa aula de hoje? Vamos lá? Identificar e nomear as principais figuras planas, tais como triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo, e classificá-los quanto ao número de lados e de vértices. Muito bem! Então, esse é o nosso objetivo de hoje. E para que a gente possa iniciar a nossa aula, nós vamos ouvir uma história muito legal. Talvez vocês já conheçam, mas, enfim, se não conhecerem, vão conhecer agora. E quem já conhece vai relembrar uma história muito legal do gato xadrez. Quem escreveu essa história foi Bia Vilela. Talvez vocês já tenham lido o livro na escola, né? Mas é uma história muito legal e vai nos ajudar muito na nossa aula de hoje. Vamos lá então para a história? Era uma vez um gato xadrez de Bia Vilela. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente, só queria canja. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez rom, rom. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Era teimoso e brincou com o espeto. Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou desta história, que conte outra vez. E aí, gostaram da história? Vocês observaram os detalhes dessa história, das páginas do livro? Viram que lindas que são? Que bom que observaram, porque a gente vai precisar muito dessa observação também no decorrer da nossa aula. Então, crianças, vocês devem ter observado lá que na composição ali dos gatos, tinha muitas figuras presentes, muitas figuras planas. Então, por exemplo, lá tinha um triângulo, olha lá, figura que vocês já conhecem. Tinha um quadrado, Tinha, muitas figuras, até outras também. Retângulos, O trapézio não tinha lá na figura, mas também faz parte aí de uma das figuras que nós vamos estudar hoje. E o paralelogramo? Mas o que são essas figuras? Conhecer, vocês já conhecem, Agora nós vamos classificá-las, vamos ver o que elas têm de características importantes. Então, todas essas figuras aqui, crianças, nós chamamos elas de polígonos. É isso mesmo, repito com a professora, polígonos. Mas o que é um polígono, Vamos ver lá então. O polígono, ele é composto por uma figura plana e fechada, formada por segmentos de reta. O quê? O que é isso tudo, Então, vejam bem, quando nós falamos em figura plana, nós dizemos que ela é bidimensional, ou seja, ela só tem comprimento e largura, ela não tem altura, então ela não é um sólido geométrico, Então, ela é uma figura plana, como se fosse uma folha, Uma folha aí de caderno, uma folha que vocês têm aí em casa. Fechada, porque vejam bem, todos os cantinhos ali, todos os lados são fechadinhos, não tem nenhum aberto, então ela é o contorno dela é fechadinho, então por isso que ela é uma figura fechada. Por segmentos de reta. Então, o que são esses segmentos de reta? Esses segmentos de reta nós chamamos de lados, os lados de uma figura. Então, por isso que é importante que vocês observem aqui os exemplos, tá? Muito bem. Se nós formos observar, crianças, aqui nós temos
essas figuras aqui, observe que a professora tirou o triângulo. Por quê? Porque todas essas figuras, com exceção do triângulo, são quadriláteros, ou seja, são formadas por 4 lados. Vocês viram que o triângulo ele tem 3, o nome já diz triângulo, 3, né? Ângulos, 3 lados ali no caso. Então, vejam ali que se nós formos ver, todas elas possuem 4 lados. Uns menores, outros mais inclinados, né? Enfim, né? Tem algumas diferenças, mas todas elas possuem 4 lados. Então, quando se perguntar o que é um quadrilátero, vocês já sabem que é uma figura, né, plana formada por 4 lados ali, certo? Muito bem. Então, vamos agora ver um por um como que funciona, tá? Vejam bem, então ali nós temos a definição, né? Então vamos aqui começar pelo triângulo. Lembrando que o triângulo não é quadrilátero, porque ele tem 3 lados. Os quadriláteros têm 4, ele é a exceção aí da regra. Então vejam bem, vamos ver ali quantos lados tem um triângulo. 1 lado, 2 lados, 3 lados, tri, né? Então ele tem 3 ladinhos ali. Observem, gente, crianças, que esses lados, eles têm um momento ali da figura em que eles se encontram, existe um ponto de encontro. Esse ponto de encontro nós chamamos de, tem 1, 2, 3, nós chamamos de vértices. Então, cada vez que vocês ouvirem a palavra vértices, vocês já sabem que é um ponto de encontro de um lado de uma figura. Então, tem um momento onde eles se encontram, ali formou um pontinho, né? E assim vai. Então, nós observamos aqui que o triângulo, ele tem 3 lados, então, consequentemente, ele vai ter 3 vértices. Já vão anotando esse nome aí no caderninho, porque vocês vão precisar muito dele para as próximas aulas. Muito bem. Agora, nós temos o quadrado. Vejam que o quadrado também é uma figura plana, fechada, né? Ele é formado por segmentos de retas, que nós chamamos de lado. Então, vamos ver lá quantos lados tem o quadrado. 1, 2, 3, 4. O quadrado ele é formado por 4 lados, com a mesma medida. Muito bem. E os pontos de encontro de cada lado, vejam lá. 1, 2, 3, 4. Nós chamamos de, como que é o nome? Vértices. Vértices é uma palavra diferente, mas, né? Aí, se entrar aí no dia a dia aí da nossa linguagem matemática, a gente rapidinho já entende, já consegue falar ela normalmente. Então, nós temos os vértices, 4 vértices, 4 lados, 4 vértices. Vamos lá. A próxima figura é o retângulo, né? Então, vejam lá. O retângulo também é uma figura plana, fechadinha, né? Quantos lados tem o retângulo? 1, 2, 3, 4 lados. Então, ele é um quadrilátero. Muito bem, quadrilátero. Dá para brincar de forca com esse nome tão grande. Então, vamos lá. E como que é ali, o que acontece ali quando se encontram ali esses lados, né? Então, vejam bem, os pontos de encontro ali, então, nós chamamos de vértice também. Então, o retângulo também tem 4 lados e 4 vértices, né? Lembrando ali que ele tem, né, os lados ali, um maior, né, que são os paralelos, mas, então, existe uma diferença, mas o importante é que nós possamos entender que eles são quadriláteros, que têm os 4 lados e os 4 vértices. Muito bem, vamos para o trapézio. Trapézio, vamos lá também. O trapézio também é fechado, é uma figura plana, tem segmentos de reta, então vamos ver quantos lados tem o trapézio. 1, 2, 3, 4 lados. Muito bem, e quantos vértices ele tem, será? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. 4 vértices, muito bem. Então, esse nome também, crianças, trapézio. Vejam, um nome diferente, mas também, né, importante. Então, vamos lá. Vamos para o próximo? Ah, e os vértices ali, ó. Não esqueçam que os pontos de encontro ali, né, das retas ali, os lados, né, quando eles se encontram, então, nós chamamos de vértices. Muito bem. Vamos para o próximo. Paralelogramo. Então, vejam que ele é um pouco inclinadinho, ele é um pouco diferente dos outros, mas também é uma figura que nós podemos dizer que é um polígono, né? É uma figura plana e fechadinha, não tem nenhum lado aberto, tem os segmentos de reta e cada lado, quantos lados tem? Olha lá, 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados e cada lado também tem um ponto de encontro que nós chamamos de vértice.
Então, ele também tem 4 lados e 4 vértices. Muito bem. Então, dessa forma aqui, nós já pudemos observar aqui e aprender um pouquinho sobre os polígonos. Mas, que são, né, tem os vértices ali. Então, crianças, vocês receberam em casa, falando, né, de todas essas figuras planas aí, né? Vocês receberam em casa uma atividade, né, para que vocês possam completar ali. Então, percebam que nós temos a figura plana, né, ali, e daí diz lá, por exemplo, a primeira é o triângulo. O triângulo possui quantos lados? Então, vocês vão contar, vão colocar o número ali e quantos vértices. É uma atividade de completar, bem simples, bem fácil para vocês fazerem. Depois nós temos o quadrado, ele possui também quantos lados? De tamanhos iguais e os vértices. Depois nós temos o retângulo, depois nós temos o trapézio, que vocês vão ter que completar, e o paralelogramo. Então, é uma atividade simples que vocês só vão colocar ali o número de lados e o número de vértices. Para isso, crianças, como é uma atividade fácil, nós vamos ter 2 minutinhos para fazer e a gente já volta para correção. E aí, conseguiram? Conseguiram aí identificar aí os lados e os vértices de cada figura? Cada figura plana? Cada polígono? Vamos lá então. Vamos colocar lá na atividade o dedinho lá no triângulo. Vejam, quantos lados possui o triângulo? Lados, né? Os segmentos de reta lá. Então, ele tem 1, 2, 3 lados. Se ele tem 3 lados, então cada lado tem os pontos de encontro, que são os vértices. Então, o triângulo, ele possui 3 lados e 3 vértices. Muito bem. Foi o que você colocou aí na atividade? Muito bem. Parabéns, né? Caso você tenha se equivocado, errado, apaga e conserta, não tem problema nenhum. Vamos lá para a segunda figura plana, segundo polígono ali, né? Que é o quadrado. Letra B. O quadrado, ele possui quantos lados? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Conta no dedinho lá, tá? 4 lados de tamanhos iguais, né? Isso que é importante também saber que o quadrado ele tem tamanhos iguais. E quantos vértices? 4 vértices, tá? Então, dessa forma ali, nós preenchemos ali a atividade que é referente ao polígono, que é o quadrado. E também é um quadrilátero, porque ele tem o quê? 4 lados. Muito bem. Vamos para o retângulo, letra C. O retângulo, ele possui quantos lados mesmo? 4 lados. 2 maiores e 2 menores. E quantos vértices?
4 vértices. Lembrando sempre que os vértices são os pontos de encontro ali das retas, né? Dos segmentos das retas, que nós chamamos de lado. Então, é bem importante vocês também terem essa informação aí. Depois, ali nós temos na letra D o trapézio. O trapézio, ele possui quantos lados? Lembrando que ele também é um quadrilátero, olha aí, né? A dica. Então, se ele é um quadrilátero, ele possui 4 lados, sendo uma base maior e outra menor, né? Então, nós temos uma base ali maior embaixo, a outra em cima, menor, e então os segmentos de reta ali nas laterais formando os lados, né? Então, quantos vértices vai dar tudo isso daí? 4 vértices, né? Porque mesmo que ele tenha bases diferentes, ele também tem os pontos de encontro ali formando as 4 vértices. Muito bem. Vamos para a letra E, o paralelogramo. O paralelogramo, ele possui quantos ladinhos? Também é um quadrilátero, então ele possui 4 lados, sendo 2 lados inclinados, né? E quantos vértices? 4 vértices. Então é importante que vocês percebam aí a diferença, né, desses polígonos aí, as suas características. Então, a gente pode, dessa forma, concluir aí a correção dessa atividade. E aí? Foi fácil? Conseguiram compreender e fazer direitinho? Parabéns, né? Então, é isso que a gente quer, que vocês prestem atenção e procurem fazer o mais correto possível as atividades que, né, são feitas aí. Tanto aqui na TV, as atividades da TV, quanto as atividades da escola. Muito bem. Mas, crianças, voltando então um pouco à história lá do gato xadrez. Vocês perceberam, lembra que a professora pediu para vocês observarem bem cada gato? O que vocês puderam observar? Como que era o contorno desses gatos? Como que eles foram formados, né? Então, para quem já conhece e também teve a curiosidade de contar, cada gatinho formado, ele era composto por 7 partes, 7 figuras. Essas 7 figuras, para quem já conhece ou não, né, nós chamamos de tangram. Então, os gatos ali que foram colocados na história, todos eles foram montados com um quebra-cabeça geométrico chinês que se chama tangram. Então, o tangram, como a professora acabou de dizer, ele é um quebra-cabeça geométrico chinês formado por 7 peças. 2 triângulos grandes, né? 2 triângulos pequenos, um triângulo médio. O médio ele está entre o grande e o pequeno, tá? Um quadrado e um paralelogramo. E ele sempre veio sendo utilizando todas essas peças, podemos formar várias figuras. Então, vejam bem, para quem já conhece ou não conhece, então nós temos aqui o tangram. Vejam que aqui ele está com uma moldura, mas vamos agora conferir as peças. Então, vejam, nós temos 2 triângulos grandes, né? Que é o verde e o mais laranjadinho. Depois nós temos ali um triângulo médio, que está aqui na base, né, que é ali mais vermelhadinho. Daí nós temos 2 triângulos menores, que é um mais roxinho e o outro mais bordô, um vermelho mais escuro. Nós temos o quadrado amarelo e nós temos o paralelogramo, que está bem na base ali, que é o azul. Lembra daquela peça que a professora falou que é inclinadinha? Então, com esse material aqui, que é um quebra-cabeça, nós podemos formar N figuras. Então, vejam lá. Então, nós temos aqui uma animação onde vocês podem ver que as peças, uma vez, né, colocadas em movimento, vejam quantas figuras elas podem formar. E o interessante do tangram, crianças, é que a gente usa muito a nossa criatividade e a nossa imaginação quando nós trabalhamos com o tangram. Porque, vejam, ele é um material, um quebra-cabeça, formado apenas por 7 peças. E é importante que a gente use as 7 nas nossas composições. Então, como a professora falou, se você usar bastante a tua imaginação e a tua criatividade, você pode formar peças maravilhosas com o tangram, tá? E para que a gente possa trabalhar um pouquinho na prática, a professora trouxe um tangram aqui. Então, observe, né? Ele tem, assim, características bastante interessantes. Primeiro, vejam, aqui, crianças, vocês vão observar que o tangram, ele é um quadrado, tá? Ele é o quê? Um polígono, tá? Um quadrilátero,
Ele é formado por 4 lados, lembram dos vértices? Ah, vamos já colocar o conhecimento aí que nós aprendemos na aula. Só que esse quadrado, o que aconteceu, né? Como ele é um quebra-cabeça, então ele foi dividido em partes. Ele foi dividido em outras figuras planas. Então, como diz lá, então nós temos aqui os 2 triângulos maiores, nós temos aqui o triângulo médio, nós temos aqui os triângulos menores, nós temos o quadrado e nós temos o paralelogramo. Então, vamos conferir quantas peças tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 peças, 7 figuras planas aí do nosso quebra-cabeça geométrico, tá? Então, mas, como ele é um quebra-cabeça, nós não vamos deixar ele assim bonitinho, tá? Formadinho, né? Como tivesse na caixa. Nós vamos trabalhar com eles, né, crianças? Nós vamos montar aqui algumas figuras bem interessantes com vocês. E voltando à história do gato xadrez, então, como é que nós vamos fazer? Lembram que como nós estamos trabalhando a história do gato, vamos ver se a gente consegue montar um gato? O que vocês acham? Será que a gente consegue ou não montar um gatinho, tá? Então, vamos lá. Vamos montar aqui um gato. Tá, vejam que eu tenho que montar o gato com 7 peças, então também é um desafio. Então vamos lá, vamos começar pela cabecinha do gato. Então, eu coloquei aqui a cabecinha, aí eu vou colocar, deixa eu ver aqui, as orelhinhas do gato. Vejam que essas peças, elas têm que ser movimentadas em várias direções, né? Às vezes eu coloco aqui, posso colocar aqui, fica meio estranho, não tem problema, eu vou consertando. Então, crianças, se vocês observarem aqui, ó, eu já tenho... O quê? O que eu posso identificar aqui? Eu já tenho a cabecinha do meu gato. Eu tenho a carinha dele e eu tenho as orelhinhas. Olha que graça. Tá, mas o gato tem corpo. Então, nós vamos ter que formar o corpinho do gato. Vamos colocar lá. Muito bem. Então, eu tenho aqui o corpinho do gato. Muito bem, então eu precisei de um triângulo grande. Aqui, eu tenho como se fossem as patinhas do gato. Olha aqui, vejam que aos poucos vai se formando a figura. Aqui... como se fossem as patinhas, e o paralelogramo eu coloco como sendo o rabinho do gato. Vocês conseguem observar? Vejam, então nós formamos com as figuras planas, nós formamos aqui um gato, uma figura geométrica, através do quê? Das peças do tangram. Então, vejam bem, o rostinho do gato nós fizemos com o quadrado, as orelhinhas do gato nós fizemos com os triângulos menores, tá? O corpinho do gato nós fizemos com os triângulos maiores e com o triângulo médio, e o rabinho do gato, a cauda dele, nós fizemos com o paralelogramo. Então, se nós formos observar, vejam, é como se nós tivéssemos as patinhas dianteiras, esse gato ele está sentadinho, né? Aqui nas patas traseiras e o rabinho dele aqui. Olhem que graça, gente. Se nós olharmos com olhos de imaginação, de criatividade, não formou um gatinho? Né? O gatinho da nossa história do gato xadrez, da Bia Vilela, que por sinal é uma história linda, maravilhosa. Então, muito bem. Mas vocês perceberam lá que na história o gato ele tinha outras posições. Aqui ele está sentadinho, nas patinhas traseiras. Mas tinha um gatinho lá que estava deitado. Será que a gente consegue montar um gatinho deitado? Vamos tentar? Então, vamos aqui desmontar. Vamos aqui, ó, ter a cabecinha. E como que eu faço para fazer um gatinho deitado? Então, o gato deitado, então vejam bem. Então, eu vou colocar aqui, ó, mantenho a cabecinha com as orelhinhas. Aí eu vou precisar de uma peça para colocar aqui, ó, como se fosse o pescocinho e a parte de frente do gato, tá? Vou utilizar o triângulo médio aqui para fazer o restante do corpo do gatinho. Aqui, tá? E aqui eu posso colocar o rabinho dele, que eu posso colocar assim ou da forma que a gente quiser. Vamos colocar mais para cá, para ficar mais no meio, para ficar melhor para a gente visualizar.
Então vejam, crianças. E aí, agora me digam, será que vocês olhando não conseguem identificar um gatinho deitado? Olha que graça, é uma delícia brincar com isso. Então, estamos brincando e estamos aprendendo. E olha aqui, ó. Então, vamos lá. Novamente, a cabecinha do gato, formado com o quadrado e os dois triângulos menores. Lembrando que são polígonos, né? Aqui nós temos o quadrilátero, né? E aqui nós temos o triângulo que tem 3 lados e os seus vértices. Olha aqui, ó, né? Os pontos. Não podemos esquecer esse conhecimento aí. Aí, aqui, eu posso também puxar um pouquinho mais para cá, ó, e fica nítido que essa parte aqui que ficou mais para baixo é como se fossem as patinhas dianteiras do gato. Está vendo? Quase que como se ele estivesse ali com as patinhas dobradinhas. E aqui eu tenho o corpo. E aqui no caso, né, daí eu posso deixar o rabinho dele do jeitinho que eu quiser, né? Colocar ali, lembrando que é importante que a gente mexa bastante, crianças, com as peças. Ó, se eu tiver que mudar, virar, então, né? Por isso que é importante essa movimentação toda aqui. Certo? Então, conseguiram identificar o nosso gatinho deitado aqui da história da Bia Vilela? Olha que graça! Vocês viram que eu gostei, né? Uma que eu adoro gato e outra que eu adoro mexer com tangram. Muito bem. Então, podemos, crianças, montar também uma casa. Isso, uma casa com figuras geométricas planas com o nosso tangram, certo? Então, como que vai ficar lá? Como que nós vamos começar? Nós podemos começar da base, você pode começar, criança, de onde você quiser, desde que no final, né, a gente possa olhar e identificar uma casa. Então, vamos começar aqui pelo telhado. Ó, então, eu vou pegar aqui um triângulo grande, vou colocar o paralelogramo junto, como se fosse a extensão do telhado. Olha aqui, ó, percebam? Você já consegue identificar aí um telhado? Olha que legal. Aí, esse quadrado eu vou colocar aqui para formar uma chaminé. Olha que casa chique, tem chaminé. Veja que legal. Tá, montei o quadrado, né? Montei o telhado aqui, né? Coloquei o quadrado ali para chaminé. Agora, eu vou montar as paredes da casa. Vejam que interessante, mas montar uma parede com triângulo, por isso, crianças, que vejam quanta criatividade a gente usa quando a gente trabalha com o tangram. Tá, então, aqui eu vou montar, como é que eu vou encaixar aqui? Então, aqui eu vou fazer mais uma parede e aqui eu já fiz um lado da casa. Tá, mas essa casa tá aberta, sobrou um espaço, sobrou uma figura. Como é que eu vou fazer essa figura aqui? Vejam, crianças, uma coisa bem interessante que de repente pode acontecer quando vocês forem brincar com o tangram é que às vezes a gente coloca e pensa, meu Deus, mas a peça não encaixa, né? Por isso que é importante que vocês observem todos os movimentos, porque ela encaixa sim. Se eu tentar colocar aqui, ó, mas aqui formou o tipo de um triângulo. Não, mas não é bem um triângulo, ele tá meio torto, mas ó, não encaixa agora. Não, nós temos que ir tentando. Vamos tentando, vamos tentando, vamos tentando, até que de repente, opa, encaixou. E eu formei uma casa. Olha que casa linda, bem colorida. E observem, crianças, que ao vocês olharem aqui, vocês conseguem realmente ver uma casa. Né? Por quê? Porque é a nossa imaginação que também está nos ajudando a observar todos os desenhos, todas as figuras que nós estamos montando, né? Então, é maravilhoso aí nós trabalharmos. Lembrando que o tangram, ele é um quebra-cabeça geométrico, tá? Que ele possui as 7 peças. Vamos olhar aqui, vamos relembrar então. Ó, ele é formado por 2 triângulos grandes, 2 triângulos menores, um triângulo de tamanho médio, porque ele está entre os grandes e os pequenos em seu tamanho. Ele é formado por um quadrado e ele é formado também por um paralelogramo. Então, se nós formos observar aqui dessas 7 peças, relembrando a aula que nós tivemos, o quadrado e o paralelogramo são os únicos quadriláteros que nós temos aqui no nosso tangram, né? Porque eles possuem, ó, 4 lados, certo? Então, é bem importante que vocês também, ao brincar, vocês já vão aí relembrando os conceitos, né?
Tudo que a gente falou. E daí nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 triângulos de tamanhos diferenciados que também, uma vez encaixados, eles também ajudam a formar as figuras. Outra coisa importante, crianças, no Tangram, que é importante a gente comentar com vocês, é que ao formarmos as figuras, as peças elas não ficam sobrepostas. A gente não monta um Tangram fazendo isso aqui, certo? Então, nós montamos as figuras sempre fazendo encaixes, ó, os encaixes laterais aqui, ó, certo? Porque a partir do momento que eu coloco aqui em cima, já fica difícil de eu perceber qual figura eu estou montando. Então, é bem importante isso. As peças não são umas sobre as outras. Elas são colocadas aqui no encaixe aqui do ladinho, certo? E aí, gostaram da nossa casa? Mas, professora, só casa, o que a gente pode fazer? Ah, vamos aqui, vamos ver, uma mágica aqui. Ai, eu gosto muito de barco. Será que a gente consegue fazer um barco? Será que é difícil? Será que é fácil? Vamos tentar? Nós temos que tentar. Pode ser que dê certo? Sim, se não der, a gente vai mudando as peças ali, trocando o ladinho, a posição, até que elas se encaixem. Vamos lá. Então, para que a gente possa fazer um barco, crianças, prestem atenção aqui. Então, nós temos aqui, para montarmos um barco, vamos começar então pela base do barco, né? Então, para isso, eu vou precisar aqui do triângulo médio. É importante que quando vocês forem montando as figuras, vocês já vão falando o nome delas, né? Um triângulo médio e o paralelogramo. Então, observe que aqui eu formei a base do meu barquinho, tá? Muito bem. Agora, eu vou formar aqui o restante do barco. É um barco à vela. Olha que legal. Vejam como o legal disso é que à medida que a gente vai montando as peças, a gente já vai vendo o formato da figura que a gente quer. Muito bem. Tá. Aí eu coloco mais uma peça aqui. Olha que graça, né? Quanto mais colorido, mais bonitinho. Muito bem. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma peça aqui, porque eu tenho que usar todas elas, né, crianças? Vejam bem, ó, esse que é o desafio. Eu tenho que montar as figuras utilizando as 7 peças. E por último, tá, mas daí sobrou uma peça. O que eu vou fazer? Ah, vou colocar ali como se fosse a bandeirinha do meu barco. E assim eu tenho o meu barco formado. Viram que graça? E aí, gostaram de lidar com o Tangram? Pois é, mas então, se vocês observarem, crianças, no livro de matemática de vocês, o APS, livro de matemática do 3º ano, vocês vão encontrar lá na página 245, quase no finalzinho lá, olha aqui, ó, vocês vão encontrar um Tangram para recorte. Então, observem que vocês vão, olha a página lá, né? 245, aqui, ó. Vocês vão ter lá esse Tangram que vocês podem recortar as peças com muito cuidado para não danificá-las, né? Com uma tesoura bem boa ali para deixar bem bonitinhas as peças. E vocês podem, então, brincar de montar figuras. Lembrando, crianças, que se vocês vão recortar algo no livro, é muito importante que vocês tenham a orientação da sua professora, né? Não vão recortando assim de qualquer jeito. Converse com a professora e para que ela possa orientá-los, porque inclusive no livro também tem atividades referentes às figuras aí que a gente pode montar com o Tangram. Então, é conteúdo do livro, tá? Então, na página 245, se vocês observarem, então vocês têm ali o Tangram para ser recortado e montado para brincar. Lembrando que é o livro APS do 3º ano de matemática. Então fica aí a sugestão, né, para que vocês tenham esse material maravilhoso para poder brincar, para poder usar a imaginação, usar a criatividade, aprendendo sobre as peças aí que nós estudamos hoje, né, os polígonos e tudo mais, tá bom? Então, fica a dica. E vocês viram que é possível, né? E se por acaso alguma peça não encaixar, não tem problema. Vira até conseguir dar certo, tá bom? Então, dessa forma então, crianças, né? Nós temos a figura do gato ali que nós montamos, né? E o que nós aprendemos hoje? Que os polígonos são figuras planas e fechadas formadas por segmentos de reta chamadas de lados.
né? E também os vértices ali que nós vimos também, que são os pontos de encontro, que eu tenho certeza que você já conseguiu guardar isso aí na sua cabecinha. Que nós podemos decompor e compor figuras e objetos usando as figuras geométricas planas através do Tangram. Material esse que, como eu já falei, que tem no livro de matemática de vocês, do 3º ano lá, né? Tem um espaço lá no final do livro que diz meu bloquinho. Ali tem várias materiais ali que vocês podem recortar para poderem brincar e aprender, certo? E olha ali, ó, né? Os passarinhos ali feitos de Tangram também, né? Ó, mais uma opção ali, uma sugestão, certo? E aí, será que dessa forma a gente conseguiu atingir o nosso objetivo? Que é identificar e nomear as principais figuras planas, tais como triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo, e classificá-los quanto ao número de lados e vértices, certo? Então, dessa forma finalizamos mais uma aula. Um beijo para você, fica bem, se cuida e até a próxima aula de matemática com a professora Célia. Tchau, tchau! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, pessoal de casa, tudo bem aí com vocês? Vamos para a nossa aula de Formação Humana e Ensino Religioso de hoje? E olha lá, o nosso tema de hoje é Espaços e Lugares Sagrados. O que será que a gente vai ver sobre isso? Espera aí que a gente já vai entender mais. Os objetivos da nossa aula são conhecer os espaços e lugares sagrados conforme as diferentes religiões, reconhecer a diversidade religiosa por meio dos espaços sagrados, refletir sobre o respeito às diferenças religiosas, reconhecendo a liberdade de expressão do outro. Olha só, né? Quanta coisa nós vamos ver. Mas antes, vamos relembrar rapidinho o que nós vimos na aula passada? Vocês viram, né, na aula passada com a professora Mari sobre as práticas celebrativas, né? Vocês viram que as práticas celebrativas fazem parte da atividade ritual, por meio da qual as pessoas expressam de forma simbólica, através de sua conduta, o relacionamento com o mundo sagrado. Então, essas práticas celebrativas são celebrações, né, que as diversas religiões fazem para estar oferecendo ali, né, coisas especiais e coisas sagradas, né? Vimos também sobre os alimentos, né? Muitos rituais são feitos com o foco em alimentos sagrados específicos, seja no seu uso ritualístico ou na sua proibição. Vocês viram com a professora Mari sobre 3 povos, vocês lembram? Isso mesmo, né? Sobre os indígenas, os cristãos representados pelos portugueses que chegaram aqui no Brasil e os africanos que chegaram depois. Então, esses 3 povos, porque foram os 3 primeiros povos habitantes do nosso país. E vocês puderam conhecer, né, sobre as práticas celebrativas deles e sobre os alimentos sagrados que eles têm. Hoje nós vamos conhecer sobre alguns espaços e lugares sagrados. Não só dos indígenas, dos portugueses e dos africanos, mas das diversas religiões. Prestem atenção, né? E nós vamos ter a ajuda da professora Gisele Ogrusco para nos contar um pouco sobre esses lugares e espaços sagrados. Então assistam com bastante atenção, daqui a pouco a professora volta a conversar com vocês, certo? Para iniciar a nossa aula, a professora vai apresentar para vocês uns personagens bem bacanas que farão parte de uma história que eu vou ler para vocês. Então, olhem bem quem são os nossos amiguinhos. Então, nós temos aqui o Davi, tá? Que é um menininho judeu. O Joãozinho, que nós vamos descobrir na história qual a religião dele. A Ioko, o Curumim, que também é um dos personagens, o Rabino, que é um líder religioso, a Mãe Menininha, que também é uma líder religiosa, o Monge, que também é um líder religioso, e o Xamã, também um líder religioso. Bem, agora nós vamos ver na tela a nossa história. Vocês vão perceber que eles vão estar aparecendo na história também, os líderes religiosos. E também observem que terão algumas
palavras que estarão em destaque. Por quê? Porque nós vamos ver, depois da história, o significado de cada uma delas. Então, vamos para a tela para nós vermos a nossa história de hoje. Então, prestem atenção. O título da nossa história é A História de Davi. Era uma vez um menino que se chamava Davi. O Davi era judeu e vivia feliz na sua casinha. Um dia ele foi fazer suas preces lá na sinagoga. Enquanto isso, o tempo começou a mudar e de repente chegou uma grande tempestade. O Davi ficou conversando com o rabino enquanto esperava passar a chuva. E quando voltou para casa, levou um grande susto. A sua casa estava destruída depois do temporal. O Davi ficou muito triste, mas logo chegou para brincar com ele o seu amigo Joãozinho. E vendo aquele cenário de destruição, se comoveu com a situação do amigo e resolveu ajudá-lo. Ele disse: Davi, eu acabo de chegar lá do terreiro de Umbanda da mãe menininha e hoje ela nos ensinou que devemos ajudar as pessoas e eu gostaria de te ajudar. Tenho umas telhas lá em casa, vou trazer para arrumar o seu telhado. O Joãozinho trouxe as telhas e com a ajuda do Davi consertaram todo o telhado. Depois apareceu a Ioko. Ela estava chegando lá do templo budista, onde faz suas meditações, e foi logo perguntando o que havia acontecido. Os meninos explicaram e ela também quis ajudar. Hoje o monge falou que precisamos ajudar as pessoas e eu vi uma porta para doação lá no templo. Vamos lá buscar? Disse a menina. Os três amigos consertaram a porta da casa do Davi e ficaram fazendo companhia para ele. Logo em seguida, saindo de uma floresta que tinha atrás da casa do Davi, apareceu o Curumim. Ele morava numa comunidade indígena próxima dali e sempre aparecia para brincar com eles. Só que desta vez, ele percebeu o que havia acontecido e os amigos lhe contaram sobre a casa do Davi. O Curumim também queria ajudar e foi logo pedir para o xamã da sua aldeia uma janela que eles haviam ganhado para construir a Opã e não usaram. Então levaram para o Davi. E assim os quatro amigos brincaram e comemoraram a casa nova do Davi. Que história bonita, não é mesmo, crianças? Vocês gostaram? Lembram que a professora falou que no texto teriam algumas palavras destacadas? Então vamos descobrir o significado delas. Então vejam na tela, compreendendo algumas palavras novas. Então, sinagoga. O que é uma sinagoga? É um lugar sagrado para o judeu. Então a gente aprendeu, lembra do símbolo do judaísmo? Rabino, líder espiritual no judaísmo. Nós mostramos ali um dos personagens da história, era o Rabino. Lembra que a professora mostrou no início da aula? Terreiro, lugar sagrado para os umbandistas. Mãe de santo, né, que aparecia a mãe menininha, é líder espiritual na Umbanda. Templo, lugar sagrado para os budistas. Monge, líder espiritual no budismo. E Opã é a casa de reza indígena. Muito bem, crianças. Agora vocês ampliar um pouco do vocabulário de vocês, né? Novas palavrinhas que vocês acabaram de conhecer e que nos permitem compreender melhor a história de hoje. Então, nós vimos 4 crianças. Essas 4 crianças tinham uma diferença entre elas, vocês perceberam? Cada uma tinha uma religião, não é mesmo? O Davi, né? Nós vimos lá que o Davi, ele era judeu. O Joãozinho era da Umbanda, a Ioko era budista e o Curumim era indígena, não é mesmo? Então vimos que tinha essa diferença religiosa. Mas
vocês perceberam que tinha algo igual entre eles? O amor no coração. Então, apesar dessa diversidade religiosa que nós vimos ali, eles colocaram em prática valores como a solidariedade, o amor, o respeito. Porque é possível você ter amigos de diferentes religiões, não é mesmo? E eles praticaram a caridade, eles ajudaram o Davi que estava precisando. E vocês viram que cada líder religioso explicava algo de bom no local sagrado deles? Então, cada criança estava num local sagrado que nós vimos, né? A sinagoga, o terreiro, o templo budista, não é mesmo? A Opã. E em cada local sagrado, eles pregavam algo de bom. E isso que é importante nas religiões, não é mesmo? Bom, crianças, agora a gente vai ver, mas o que é um local sagrado? Os espaços sagrados são lugares onde as pessoas vivenciam a sua fé e realizam a experiência de contato com o sagrado. Um local sagrado, por exemplo, ele é muito diferente de espaços onde a gente vive diariamente. Por exemplo, você tem lá na sua casa o seu quarto que você gosta muito, você vai a um parque que você gosta muito, mas isso não quer dizer que seja um espaço sagrado. O espaço sagrado tem um valor atribuído a ele por um grupo de pessoas, né? É onde vocês professam a fé de vocês. E para cada religião, ele é de uma maneira diferente. Um espaço sagrado, por exemplo, pode ser um templo, né, como nós vimos, pode ser uma igreja, pode ser até o alto de uma montanha, embaixo de uma cachoeira, não é mesmo? Então, o que eles fazem nesses locais sagrados? Vamos ver ali na tela? A função do espaço religioso, então, é ter contato com o sagrado, realização de práticas devocionais e rituais, celebrações religiosas, reuniões de ensino e pregações. E você, aí na sua casa, você já frequentou um espaço sagrado? Será que você já viu um espaço sagrado? Lembram que a professora falou que no mundo tem aproximadamente 10.500 religiões? Pois é, e nós não conhecemos todas. E é impossível trazer para a nossa aula todas essas religiões, os seus espaços sagrados, os seus símbolos, mas nós vamos conhecer alguns espaços na nossa aula de hoje. Vamos vê-los ali? Então, vamos conhecer alguns espaços sagrados. Então, cada tradição religiosa organiza o espaço sagrado de acordo com as suas crenças. Então, nós temos igrejas, capelas, catedrais do cristianismo. As igrejas, capelas, catedrais e santuários católicos são decorados com vitrais, imagens, estátuas, entre outros símbolos. Nos templos evangélicos não há imagens religiosas, mas podem ter vitrais decorativos e simbólicos. Então, ali vejam nossa catedral, né, lá na Praça Marechal Floriano Peixoto, e o interior de uma igreja que não é o interior da nossa catedral, é só um exemplo de uma outra igreja, tá? Mais um espaço sagrado, nós vamos ver a sinagoga, lá onde o Davi frequentava. É o local de culto de pessoas da religião judaica. Os judeus também usam as sinagogas como locais de reunião e estudos. A coisa mais importante que existe em uma sinagoga é a arca, que contém os pergaminhos da Torá. A Torá é o livro sagrado do judaísmo. Vamos ver mais um exemplo de local sagrado. Então, ali é o terreiro, né, que é da religião da Umbanda. Se refere ao local onde ocorrem as reuniões dos devotos da religião umbandista, bem como rituais e festas dessa religião. Então, qual personagem será que frequentava o terreiro que era da religião Umbanda? Lembram? Muito bem, o Joãozinho. E agora nós vamos falar sobre a Opã, que é a Casa de Reza Indígena. Os povos indígenas realizam suas práticas religiosas em contato com a natureza e
Em algumas aldeias, há também a casa de reza chamada Opã, na língua dos Guarani. Olha que linda, né? Muito diferente do que a gente está habituado a ver, não é mesmo? E agora nós vamos conhecer a mesquita, que é o local de oração dos muçulmanos. Eles costumam reunir-se nas sextas-feiras, ao meio-dia, para oração comunitária. Vocês já viram aqui em Ponta Grossa a mesquita? Ela fica aqui na Rua do Rosário, né? Yamã Ali é o nome dessa mesquita. Vejam que bonita e que diferente, né, a estrutura dela, não é mesmo? E agora nós vamos ver os templos budistas. É um local destinado à prática religiosa budista, onde se reúnem as chamadas 3 joias, nas quais os budistas procuram a salvação: Buda, Dharma e Sangha. Qual será dos personagens da nossa história contada hoje que frequentava os templos budistas? A Yoko, muito bem. E vejam que obra arquitetônica que são os templos budistas, né? Não é mesmo muito lindo? Então, crianças, gostaram de conhecer um pouquinho sobre os templos religiosos? São espaços importantes onde as pessoas vão para professar a sua fé. E lá elas se sentem bem, se sentem felizes. É importante que você e sua família, se vocês tiverem uma religião, vocês encontrem um espaço onde vocês se sintam à vontade. Assim como pessoas que também não têm religião, não frequentam nenhum templo, mas elas têm a maneira delas, não é mesmo? Então agora, para nós fixarmos o nosso conteúdo de hoje, nós vamos fazer um jogo. Vocês vão escolher uma bexiga colorida e nós vamos ver qual religião que tem dentro e vamos achar que local sagrado se refere. Então, diga uma cor. Rosa? Então, vamos ver o que tem na rosa. Na rosa, nós temos o judaísmo. Então, vamos ver aqui. Qual que é o local sagrado do judaísmo? Vocês estão percebendo aqui? Aonde que está? Será que é aqui? Muito bem, crianças. Lembram lá? Então, aqui, ó, local sagrado do judaísmo, onde o Davi frequentava, né? Nosso amiguinho Davi. Mais uma cor. Transparente aqui? Então, vamos ver o que tem na transparente. Vejam lá. Islamismo. Então, qual é o local sagrado do islamismo? Será que é esse aqui? Vamos ver? Muito bem, crianças! É aquele templo que tem aqui na Rua do Rosário, em Ponta Grossa, né? Mas existem vários outros pelo nosso país e mundo. Vamos ver outra cor. Azul. Muito bem, vamos ver o que tem no azul. Da Umbanda. Quem lembra o amigo que frequentava a religião da Umbanda? A Yoko. E qual será que é aqui? Acharam? Muito bem, crianças. Vamos ver a próxima. Qual bexiga vocês querem? Branca ou verde? Preta? A verde? Então a prof vai estourar a verde. Vamos ver. Opa! Vamos ver o que nós temos na verde. Qual a religião? Indígena. Lembram do curumim? Muito bem. E cadê será aqui da indígena? Lembram que ela tem uma estrutura diferente? Muito bem. Então, aqui é o local sagrado, né, dos indígenas. E agora, preta ou a branca? Preta? Vamos ver o que temos na preta. Cristianismo. E qual será o local sagrado do cristianismo? Nós temos 2 ainda aqui sem acharmos. Qual é? Esse? Não? Muito bem, crianças. Temos aqui como exemplo a nossa catedral, né? Lá na Praça Marechal Floriano Peixoto, aqui no centro.
E por último, qual será que está faltando que nós vimos hoje? Aqui vamos ver qual a última. Budismo. Lembra da nossa amiguinha Yoko aqui, ó? Ela era uma criança budista. Então aqui nós temos o templo budista. Muito bem, crianças. Parabéns para vocês. Viram só? Quanta coisa, né, importante que a professora Gisele explicou, né, sobre os lugares sagrados. Ela contou a história do Davi, né, e o quanto que todas as crianças ali, mesmo sendo de religiões diferentes, de crenças diferentes, cada um se ajudou, né? E assim nós vimos então que espaços e lugares sagrados são lugares onde as pessoas vivenciam a sua fé e realizam a experiência de contato com o sagrado. Um lugar ou espaço sagrado tem um valor atribuído a ele por um grupo de pessoas que professam a mesma fé. Então, um lugar, um espaço sagrado, não é um espaço qualquer, não é um lugar qualquer, né? Não é um qualquer lugar de passeio ou para ir fazer um lanche, não. Um lugar considerado sagrado é um lugar onde um grupo de pessoas da mesma religião identifica aquele lugar como importante, como um lugar especial para que eles celebrem práticas sagradas naquele lugar, como vocês viram ali com a professora Gisele. E olha lá, ó. A função dos espaços sagrados, então qual é? É o contato com o sagrado nesses lugares, é a realização de práticas devocionais e rituais, são as celebrações religiosas e a reunião de ensino e pregações. Então, nesses lugares, nesses espaços sagrados, acontece tudo isso. É o contato com o sagrado, é a pregação, né, sobre essa determinada religião. São algumas demonstrações de fé que as pessoas fazem nesses lugares. E por isso que eles são tão importantes para as religiões. Cada religião tem os seus lugares importantes, os seus lugares sagrados especiais. Assim, nós vamos então colocar a mão na massa depois disso que vocês aprenderam. Vamos lá então para a nossa atividade? Lá no número 1, existem espaços sagrados no lugar onde você mora? Então aí, na região que você mora, no teu bairro, próximo à tua casa, próximo à tua escola, existe algum lugar considerado sagrado? Pode ser que não seja para a tua religião, mas que você identifica alguma igreja, algum templo, algum lugar sagrado. Existe um lugar assim perto de você aí? Você vai responder se sim ou não. Se a sua resposta foi sim, desenhe no espaço abaixo os lugares sagrados que fazem parte da sua comunidade. Então, vocês vão desenhar que lugares sagrados que tem aí perto da tua casa ou da tua escola, um lugar aí na região onde você mora. Ah, professora, mas aqui perto da minha casa não tem, mas lá perto da casa da minha avó tem lá lugares sagrados, tem igrejas, então você pode desenhar aquilo que tem lá perto da casa da tua avó, porque é um lugar que você também sempre está passando, né? Sempre está vivenciando, certo? Então, 5 minutinhos para vocês fazerem essa atividade.
Fizeram aí? Então, né, essa atividade não tem como a professora corrigir, porque é uma atividade, né, que vocês vão responder uma resposta pessoal, né? Vai responder se sim ou se não e vai fazer o desenho bem caprichado ali, certo? Depois manda para a escola, para a professora lá na escola corrigir. E vamos para o número 2. Leve cada personagem ao seu espaço sagrado correspondente. Então, lembram da historinha do Davi que a professora Gisele contou? Ela contou que cada uma das crianças ali, o Davi, o João, o Curumim e a Yoko, cada um tinha um lugar sagrado que eles frequentavam, porque cada um deles tinha uma religião. Vocês então vão lembrar dessa historinha e ligar aqui, ó, qual era o lugar sagrado a que eles frequentavam de acordo com a religião deles, certo? 3 minutinhos então. Fizeram aí? Vamos corrigir então? Olha lá, a Yoko, ela frequenta o templo, né? O Curumim frequenta o Pã, que se escreve o Pi, né, com Y ali, mas é o Pã, que é lá na aldeia, né? O Davi frequenta a sinagoga e o João frequenta o terreiro de Umbanda, de Candomblé, né? Então, cada um com a sua religião e com o seu lugar sagrado que frequenta. E assim, será que nós alcançamos os objetivos da aula de hoje? Vamos ver ali? Conhecemos os espaços e lugares sagrados conforme as diferentes religiões? Sim, né? Reconhecemos a diversidade religiosa por meio dos espaços sagrados? Existem muitas religiões, né? Uma diversidade religiosa. Cada pessoa tem a sua maneira de crer, de acreditar e de frequentar lugares diferentes.
Refletimos sobre o respeito às diferenças religiosas, reconhecendo a liberdade de expressão do outro? Sim, né? Aqui nas aulas de formação humana, sempre nós temos comentado o quanto é importante nós respeitarmos a maneira do outro acreditar, a fé do outro, e assim o outro também vai nos respeitar e nós vamos viver num mundo mais humano, né? Que é o que diz a nossa frase. Olha lá, professora, alegre porque os objetivos foram alcançados. E vamos ler juntos a nossa frase, terminando nossa aula? Juntos podemos construir um mundo mais humano. Até a próxima. Tchau, tchau. Vem aí, língua portuguesa. Havia certa vez um sapateiro chamado Senhor Chinelo, que fazia sapatos como ninguém, voltas com fivelas, sapatos com laçarotes, sapatos de salto alto, sapatos de salto baixo, sapatos sem salto. Não havia pé que não calçasse. Só que, por ter poucos fregueses, o Senhor Chinelo era muito pobre. E a cada dia que passava, ele vendia ainda menos. Acabou que então, que ficou sem couro para fazer mais sapatos. Aliás, só tinha um pedacinho de couro, que dava para fazer mais um par de sapatos. Então, naquela noite, o sapateiro cortou o couro para fazer o seu último par de sapato. Ai! Oh, mulher! Esta é minha última tira de couro. Se não vendo bem, não terei dinheiro para comprar mais couro. O sapateiro cortou a tira então para o último par de sapato, deixou sobre a mesa e foi dormir. Mas naquela noite aconteceu algo diferente. Quando o relógio deu 12 badaladas, 2 pequenos serizinhos apareceram, como se por magia, na casa do sapateiro. Suas pequenas mãos eram muito ágeis e fizeram sapatos mais perfeitos que alguém já tinha feito. Quando o sapateiro despertou, viu o par de sapatos sobre a mesa. Não podia crer no que estava vendo e chamou a mulher e lhe mostrou aquele milagre. Eram os sapatos mais perfeitos que ele já havia visto na vida. Assim que colocou na vitrine, entrou um homem todo pomposo e comprou por um bom preço. E graças a esse dinheiro, o sapateiro conseguiu comprar mais couros para fazer sapatos. E na outra noite, a história se repetiu. Os duendes apareceram às 12 horas em ponto e voltaram a costurar, desta vez, 2 pares de sapato. E assim passaram os dias. Seus sapatos eram os melhores e o sapateiro caiu na graça de um grupo de clientes ricos e agradecidos que admiravam o seu trabalho. Mas o sapateiro e a mulher queriam saber quem que costuravam aqueles lindos sapatos. Então, os dois se esconderam atrás do armário. E quando o relógio badalou meia-noite, eles não acreditavam no que viram. 2 serizinhos pequenininhos chegaram, escalaram a mesa, subiram e abriram sua sacolinha com pequenas ferramentas dentro. O senhor e a senhora Chinelo não podiam acreditar. Nossa! São duendes! E eles faziam todo o trabalho cantando assim: cortando couro e depois pregando salto,
Saltos pequenos, saltos grandes, saltos altos, cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. Cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. E em pouco tempo, eles já haviam feito vários pares de sapatos. Em seguida, antes que o senhor e a senhora Chinelo falassem qualquer coisa ou pudessem agradecer, eles colocaram suas ferramentas dentro da sacolinha e desapareceram. Oh, minha nossa! Como eu ia imaginar uma coisa dessas? Ah, minha nossa, eu vou ganhar um dinheirão com esses sapatos. Ai, verdade, nós precisamos agradecer esses doentes. Já sei, vou fazer roupas para eles. Você viu como eles estavam vestindo roupas muito esfarrapadas? Então, no outro dia de manhã, cedinho, a senhora Chinelo já estava com agulha, linha e tecido nas mãos. E o senhor Chinelo já estava com o material preparado para fazer as menores botas do mundo. Fizeram roupinhas e botas bem pequenas e lindas, com tecidos grossos, pois fazia frio. À noite já estava tudo pronto e deixaram empilhadinhos, tudo em cima da mesa e se esconderam atrás do armário. Quando o relógio badalou meia-noite, eles chegaram, felizes para fazer o seu trabalho. Escalaram a mesa e quando chegaram lá em cima, viram tudo o que tinha de presente para eles. E eles também não podiam acreditar. Ficaram felizes, tiraram todos aqueles farrapos que vestiam e colocaram a roupa nova. Depois, colocaram a botinha e começaram a dançar e sapatear em cima da mesa. Cortamos couro, pregamos salto, saltos pequenos, saltos grandes, saltos altos, cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. Cortamos couro, pregamos saltos, saltos pequenos, saltos grandes, saltos altos, cordões e laços tão excelentes, vestindo os pés de toda a gente. Ganhamos roupas por nossos atos, não vamos mais fazer sapatos. E ponto final. Os duendes sumiram e nunca mais apareceram por aquelas bandas. Mas o senhor e a senhora Chinelo nem se incomodaram. A partir daquele dia, a loja estava sempre cheia de fregueses e eles viveram com muito conforto até o fim dos seus dias. Esta foi a história O Sapateiro e os Duendes, dos irmãos Grimm. Gostou da história? Então manda uma foto pra cá de você assistindo e não se esqueça de contar ela para os seus amigos também. Beijos e até a próxima!